Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pandora News, o seu plantão diário de notícias, e hoje vamos falar um dos casos mais chocantes a emergir no mundo do entretenimento em 2025. Eu estou falando das acusações de tráfico sexual contra Van Damme, o lendário astro de filmes de ação dos anos 80 e 90, super conhecido por papéis icônicos nos filmes O Grande Dragão Branco, Duplo Impacto, Soldado Universal. O Van Damme construiu uma carreira marcada pela sua habilidade em artes marciais e também pelo seu carisma nas telas do cinema. Porém, em abril de 2025, seu nome passou a ser associado a algo muito mais sombrio. Uma investigação internacional sobre exploração sexual e tráfico humano que está sendo conduzida pelo Ministério Público da Romênia. Esse caso é gigantesco. Eu comecei a pesquisar achando que era algo apenas centralizado no Van Damme, porém não. Tem uma rede de tráfico que está sendo investigada e eu vou falar tudo para vocês hoje. Mas antes, não se esqueçam de curtir, de se inscrever no meu canal, deixar 1, 2, 3 comentários. Eu leio e respondo todos vocês. Também me siga na rede social que estará aqui na tela. Lá nós temos um contato mais direto. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Bom, esse caso veio à tona como parte de uma operação iniciada em 2020 pela Diretoria Romena de Investigação de Crime Organizado e Terrorismo, que visa desmantelar redes criminosas que operam ali na Europa. Bom, segundo as denúncias, o Van Damme teria tido envolvimento direto com 5 mulheres romenas traficadas, apresentadas a ele como presentes, e tudo isso teria ocorrido durante um evento em Cannes que ocorreu na França há cerca de uma década. A gravidade dessas acusações, que sugerem que o Van Damme sabia da condição de exploração das vítimas, coloca em xeque toda a sua reputação construída por anos. Bom, neste vídeo nós vamos explorar os detalhes das acusações, o contexto também dela, a trajetória do Van Damme que o levou até esse ponto, as reações públicas e midiáticas que estão começando a surgir e os possíveis desdobramentos legais deste caso. Antes de nós mergulharmos nas acusações, eu preciso falar para vocês quem é Van Damme e como ele chegou ao status que ocupa hoje. Bom, ele nasceu em 18 de outubro de 1960 na Bélgica e ele começou sua vida longe dos holofotes de Hollywood. Ele é filho de um casal simples, porém ele encontrou nas artes marciais uma paixão que moldaria todo o seu futuro. E esse, na verdade, foi um dos seus diferenciais no cinema. Aos 10 anos de idade, ele começou a treinar karatê e mais tarde ele se destacou no kickboxing, conquistando títulos como de campeão europeu na categoria peso médio em 1979. A sua transição para o cinema não foi imediata. Nos anos 80, ele se mudou para os Estados Unidos com o sonho de se tornar uma estrela de cinema, mas ele falava pouco inglês e também tinha poucos recursos, não tinha muitos contatos na indústria. Então ele trabalhou inicialmente como motorista, entregador de pizzas e até de instrutor de artes marciais, enquanto ele buscava oportunidades em Hollywood. Sua grande chance veio em 1988 com o filme O Grande Dragão Branco, um filme que foi de baixo orçamento a princípio, porém que se tornou um sucesso cult e lançou Van Damme como um dos principais nomes do gênero de ação. Esse filme destacou a habilidade que ele tinha em realizar golpes impressionantes como o famoso espacate, que se tornaria uma das suas marcas registradas. Ao longo dos anos 90, Van Damme consolidou sua carreira com sucessos como Kickboxer de 1989, Duplo Impacto de 91 e Soldado Universal de 92, e ele competia diretamente com astros como o Schwarzenegger e o Stallone. Porém, a sua vida pessoal começou a mostrar sinais de instabilidade logo cedo. Ele teve casamentos conturbados, problemas com substâncias, especialmente com pó, e ele também teve uma reputação de comportamento errático que começaram a ofuscar o seu brilho. Em 1999, ele foi diagnosticado com transtorno bipolar, o que trouxe uma nova camada de complexidade à sua imagem pública, e nos anos 2000 a sua carreira entrou em um certo declínio. Ainda assim, o Van Damme manteve uma base fiel de fãs e em 2008 ele fez um novo filme chamado JCVD, que é um filme semi-autobiográfico que misturava ficção e realidade, mostrando o lado vulnerável da vida dele. Esse retorno ao cinema parecia indicar que sua carreira ainda poderia continuar.
Porém, as acusações atuais de 2025, na verdade, mostram que segredos sombrios podem ter permanecido ocultos durante seus anos de fama. Esse histórico que eu falei para vocês é crucial para contextualizar o caso atual. O Van Damme não é apenas uma celebridade qualquer. Ele é um símbolo de uma era do cinema, no gênero de ação, alguém que superou várias adversidades para alcançar o seu estrelato. E essas acusações atuais de tráfico sexual não apenas chocam pelo contraste com a sua persona pública, mas também levantam várias questões. O que pode ter acontecido ali nos bastidores de uma vida tão exposta e ao mesmo tempo um tanto quanto misteriosa? Bom, agora vamos ao cerne desse caso, que são as acusações de tráfico sexual contra ele. Tudo começou com uma denúncia formal registrada na unidade romena especializada em crimes organizados e, segundo a queixa, durante um evento em Cannes, na França, por volta de 2015, o Van Damme teria tido relações íntimas com 5 mulheres romenas que foram traficadas e exploradas por uma rede criminosa. Essas mulheres, supostamente modelos fotográficas, teriam sido oferecidas a ele como um presente. Isso por indivíduos ligados a um homem chamado Morel Bolea. Esse é um empresário romeno que está sendo investigado por supostamente liderar uma agência de modelos que servia por debaixo dos panos como fachada para atividades ilícitas. E o que torna essas acusações particularmente graves é a alegação de que o Van Damme tinha pleno conhecimento da situação das vítimas. O advogado de uma das mulheres declarou em entrevista que, pelas declarações das testemunhas, fica muito claro que o Van Damme sabia exatamente que essas pessoas estavam sendo exploradas. Essa afirmação sugere que o ator não foi apenas um participante passivo do crime, mas alguém que potencialmente consentiu com a exploração que essas meninas estavam sendo submetidas, o que pode configurar, inclusive, cumplicidade em um crime de tráfico humano. A investigação começou em 2020, inicialmente focada em redes de tráfico que operavam entre a Romênia e também outros países europeus, e está sendo alegado que aquela agência de modelos do Morel Bolea, que prometia carreiras no mundo da moda, teria atraído mulheres vulneráveis e também meninas jovens, muitas delas de áreas rurais ou então em situações de pobrezas, com falsas promessas de trabalho. E uma vez recrutadas, elas eram coagidas a participar de eventos privados com homens poderosos, incluindo figuras de Hollywood e da política. O caso do Van Damme só veio à tona em 2025, quando testemunhas começaram a conectar o ator a esses eventos. E caso o Tribunal Superior de Cassação da França autorize os processos criminais, todos os suspeitos envolvidos serão intimados até a Romênia para prestar depoimentos. O crime teria acontecido na França, porém essas meninas são da Romênia. O incidente em Cannes, um dos festivais ali de cinema mais prestigiados do mundo, adiciona uma camada de escândalo e também de certa ironia nesse caso, porque enquanto o evento celebra a arte do cinema, nos bastidores, segundo essas denúncias, crimes macabros estavam sendo cometidos com meninas bem jovens. As 5 mulheres que fizeram a denúncia contra o Van Damme teriam sido levadas ao evento sob o pretexto de um trabalho profissional de modelo, mas, segundo elas acabaram sendo exploradas sexualmente. Há suspeitas também, ainda não confirmadas, de que algumas delas poderiam ser inclusive menores de idade na época. E isso elevaria a gravidade dessas acusações a um nível inimaginável. E essa investigação também está revelando a sofisticação dessa rede criminosa, porque documentos apreendidos pela investigação mostram que a agência do Morel Bolea operava com contatos internacionais, incluindo intermediários na França, o que explicaria como essas mulheres foram transportadas até esse país sem supostamente autorização dos seus pais. Foram coletados e-mails, registros financeiros e depoimentos de testemunhas, e tudo está sendo analisado para determinar o grau de envolvimento do Van Damme nesse caso. Até agora não tem evidências públicas de que ele realmente tenha dado dinheiro diretamente pelas mulheres. Porém, a acusação de que ele sabia da condição de tráfico é o ponto central desse caso. O Van Damme, por enquanto, está em silêncio e tudo veio à tona este mês, em 2025, e tudo isso tem alimentado diversas especulações. Seria ele uma espécie de vítima das circunstâncias, manipulado por terceiros, ou então um participante ativo de um esquema criminoso? É isso que a investigação busca esclarecer.
E a falta de uma resposta oficial deixa espaço para várias interpretações, mas o caso ainda está em investigações e temos que aguardar. Enquanto isso, as autoridades da Romênia trabalham junto com a polícia francesa, já que o crime teria ocorrido em solo francês. Conforme eu falei para vocês, essa investigação está ocorrendo desde 2020, e quando eu comecei a analisar esse caso, eu não sabia que o buraco era tão mais embaixo. Tem muito mais pessoas envolvidas além do Van Damme neste caso. Olha só, o caso passou a ser investigado a partir de denúncias de que durante os anos de 2000 a 2016, várias meninas menores de idade foram recrutadas por meio de uma organização não governamental e uma agência de modelos da Romênia. E, no final, elas eram exploradas sexualmente por meio de coerção psicológica, manipulação e abuso emocional. Tudo teria iniciado, supostamente, na sede da Casta Morelli, uma agência de moda para meninas jovens, e também em conjunto com a Erodemos, uma ONG que promete o envolvimento de jovens em projetos cívicos. E ambas essas organizações, tanto a ONG quanto a agência de modelos, estão sob o comando da mesma pessoa, o Morel Bolea. As meninas vítimas dessa organização, supostamente criminosa, deram seus relatos ao jornal Antena 3 da Romênia. E elas disseram que tiveram que abrir mão das suas famílias e dos seus amigos para se dedicar a esse homem. E gradualmente o Morel Bolea com os seus comparsas começaram a destruir qualquer tipo de relacionamento que essas meninas tinham com suas famílias e também com seus amigos. Elas contam que ele constantemente checava os celulares delas para ver se elas estavam falando com meninos, para ver com quem que elas estavam falando, sobre o que elas estavam falando, e tudo que elas falavam com pessoas de fora ali da agência eram respostas formuladas por ninguém mais, ninguém menos que Morel Bolea. Elas ficavam a maior parte do tempo na sede da agência, elas passavam o dia todo lá e elas voltavam para casa apenas para dormir, e segundo uma das vítimas, isso a afastou da sua família. E foi a maneira mais fácil de fazer uma lavagem cerebral naquelas meninas super novas buscando oportunidades de modelo. Uma das vítimas desse homem, chamada Yulia Dupi, conta que ela acabou sendo expulsa da casa onde ela morava com Morel Bolea e também com várias outras mulheres, tudo porque ela não concordou em dormir com ele. Então ele mantinha, além da sede da agência, uma casa cheia de mulheres que eram, na verdade, suas amantes. Essa vítima, a Yulia, falou que essas meninas eram forçadas a ouvir sermões dele por horas, onde o Morel Bolea fazia lavagem cerebral nelas. A Yulia conta que aos 15 anos de idade foi abusada por ele com a ajuda de duas amantes, a Thalida Morelli e a Diana. Ela conta que ela foi inserida a esse universo em 2012, quando foi parada do nada na rua por várias meninas que disseram que ela era muito linda e que poderia ter uma carreira brilhante como modelo. Ela acreditou, seus olhos brilharam, né, que menina nova não quer uma oportunidade dessa, e ela tinha apenas 14 anos na época e ela ficou encantada com essa oferta de ficar famosa, conseguir uma carreira no mundo da moda, e foi assim que ela foi levada até a sede daquela agência. E esse era o modus operandi do Morel Bolea. Ele usava as meninas da agência para atrair outras meninas. E uma vez que elas estavam ali dentro da agência, ele as manipulava para mantê-las ali dentro. E ele pegava principalmente meninas muito novas, porque é a fase que a menina é mais manipulável, né, que não sabe muito sobre a vida e acredita nesse tipo de oferta. Havia 15 meninas na equipe principal das duas organizações controladas por esse homem na época. E a Yulia foi até essa sede algumas vezes acompanhada da sua mãe e depois ela começou o seu trabalho, que inicialmente era voluntário. Após quase um ano, em 2013, ela foi selecionada para ir até a costa romena, onde ocorreram vários eventos com a Fashion TV. E então, depois que esses eventos terminaram, as meninas da agência insistiram para que eles ficassem mais alguns dias ali naquela viagem. E aí a Yulia conta que em uma noite ela estava dormindo com a Thalida e com a Diana e o Morel Bolea apareceu ali no quarto delas. As meninas disseram que ela não precisava ter medo, porque ele poderia sentir essa energia nela, essa energia do medo, e as duas meninas simplesmente saíram do quarto, deixaram a Yulia sozinha para que o Morel Bolea abusasse dela.
Ela conta que não teve coragem de denunciar o que ocorreu com ela nessa época e de fato ela foi abusada naquela noite, e todas as meninas da agência diziam que ela tinha sido escolhida por ele, como se ela tivesse tido um privilégio, como se aquilo fosse algo bom. Essa menina também não tinha qualquer amparo em casa. A Yulia sofria maus tratos, ela apanhava dos seus pais. Então, naquele momento, ela ficou sem saber para onde correr, a quem recorrer. Claramente, ela era uma jovem sem qualquer rede de apoio para explicar a ela que nada daquilo era culpa dela. Se ela fosse para sua casa, ela sofreria maus tratos e na agência, ela tinha ali dentro o seu abusador. Ela conta que, em sua maioria, as meninas escolhidas eram sempre meninas muito jovens e também, na maioria das vezes, virgens e sem uma base familiar. E foi exatamente assim que ela foi escolhida por ele para fazer parte daquele clã que ele formava. Em setembro de 2013, quase um mês após o abuso, ela cedeu à insistência das suas colegas de agência e retornou para perto deles. E as meninas a acolhiam de certa forma ali na agência e dizia que não era normal os pais dela a espancar, como acontecia com frequência. Então, de alguma forma, ela se sentia acolhida dentro da agência, mas em troca, ela tinha que estar perto do seu abusador. Por conta da denúncia feita após os pais da Yulia a espancarem, ela foi parar em um centro de acolhimento ali do país. E nessa altura, ela já tinha sido abusada por ele. E a polícia de alguma forma suspeitou que tinha algo muito sério acontecendo com ela. A polícia então a questionou sobre possíveis abusos, porém ela não disse nada. Acontece que o Morel Bolea fazia verdadeiras lavagens cerebrais na cabeça dessas meninas, e ele tinha colocado na cabeça delas que ele tinha conexão em todos os lugares, e se ele fosse denunciado, nada aconteceria, porque ele seria cobertado. Ela conta também que ele era uma espécie de guru para essas meninas e elas realmente tinham uma espécie de devoção a ele. Ela conta que as meninas chegavam a gravar os discursos de horas que ele fazia diariamente e depois ficavam ouvindo no fone delas, no celular, durante todo o dia o que ele dizia. E elas tinham inclusive que chamá-lo de senhor presidente e também de sua excelência. Ele falava para essas meninas que elas haviam sido enxertadas na árvore, fazendo uma referência bíblica aqui. Mas neste caso, a árvore era ele. Ele também falava que elas tinham que ser muito gratas por respirar o mesmo ar que ele e que ir para a cama com ele era um privilégio. Então elas tinham que ficar felizes de serem abusadas por ele. E tem mais, as meninas faziam trabalhos de modelo, mas o dinheiro era todo controlado pelas meninas de confiança do Morel Bolea. Então, até para pegar um táxi, as meninas que ainda não haviam chegado a esse patamar elevado ali dentro desse clã, tinha que pedir dinheiro às que estavam acima delas. Em 2022, diante dessas acusações, o Morel Bolea foi preso e ele foi encontrado cercado por 11 meninas na sua casa e com mais de 62 mil euros. Mas ele ficou detido apenas por 30 dias e a Corte de Apelação aceitou um recurso dos seus advogados e o libertou uma semana depois, sem impor qualquer medida restritiva, como por exemplo prisão domiciliar ou um controle judicial. Além disso, em dezembro de 2024, a Justiça acabou removendo o nome dele do Registro Nacional de Infratores Sexuais da Romênia, após ele contestar o fato do seu nome ter sido incluído nessa lista. Ele argumentou que as acusações não foram comprovadas e a investigação não chegou a lugar nenhum. Então, hoje ele continua em liberdade, apesar das graves denúncias contra ele, e não tem um número exato exposto de mulheres que fez essa denúncia contra o Morel Bolea. Essa informação é sigilosa, mas houve 3 vítimas que deram depoimentos detalhando os abusos que sofreram ao longo de 10 anos nas mãos desse homem. E todas elas eram proibidas de se relacionar com qualquer outro homem, caso ele não permitisse. Tanto a agência de modelo quanto essa ONG, que era do Morel Bolea, recebeu milhares de euros em financiamento da prefeitura da cidade, onde fica localizada a sede da agência na Romênia. E o prefeito dessa cidade, inclusive, apareceu ao lado do Morel Bolea em vários eventos, então eles têm uma certa amizade. O prefeito alega que isso não é verdade, que ele não é amigo do Morel Bolea, porém uma ex-integrante desse grupo do Morel Bolea disse que o prefeito tinha acesso a algumas das meninas que trabalhavam ali dentro da agência e elas eram usadas como babás na casa do prefeito. Já o Morel Bolea alega que todas as acusações feitas são mentiras e que nada ficou comprovado contra ele, isso desde o início das investigações,
E agora, como vocês sabem, a investigação chegou ao nome de Van Damme. Mas o futuro desse caso depende de vários fatores, porque legalmente o próximo passo é a decisão do Tribunal Superior da França sobre a jurisdição desse caso. Se autorizado, Van Damme pode ser convocado para depor na Romênia ou então na França, e ele pode enfrentar inclusive acusações que variam de exploração sexual a cumplicidade em tráfico humano. E as penas, se ele for condenado, poderiam incluir anos de prisão, além de multas. E aqui, conforme eu falei para vocês, a presença de menores entre as vítimas, se confirmada, agravaria ainda mais essa situação. Então, toda essa investigação vem ocorrendo desde 2020, começou lá na Romênia, e aí eles descobriram que essas meninas eram traficadas para outros países e vendidas para celebridades e homens poderosos. E todas elas ficavam nas mãos de Morel Bolea, através de muita manipulação psicológica, e ele formava essa espécie de clã, onde ele tinha as meninas de confiança dele, ele tinha as que estavam abaixo, e de alguma forma ele conseguia manter todas essas meninas ali em seu domínio. Bom, então é isso, o nome do Van Damme está sendo conectado ao do Morel Bolea, porque supostamente essas 5 meninas que ele se envolveu no Festival de Cannes, na França, eram meninas da agência do Morel Bolea. Então, o Morel Bolea teria enviado essas 5 meninas de presente para o Van Damme. É isso que a investigação está apurando até este momento. Ainda não temos certeza se de fato o Van Damme está envolvido neste caso, se ele sabia que essas meninas eram meninas traficadas, mas é isso que a investigação busca concluir. Deixa aqui nos comentários o que você acha desse caso, espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.